Saber contar alguma coisa no passado é importante em qualquer língua, seja para falar de uma história inusitada que aconteceu com você, ou até mesmo descrever um filme ou um livro que você leu. Se você chegou nesse vídeo é porque provavelmente você está querendo aprender o Simple Past, ou o passado em inglês. Então fica até o final do vídeo, porque eu vou te explicar o Simple Past e todas as suas regras. E mais, nós vamos fazer exercícios juntos, nós vamos falar de vários verbos durante todo esse vídeo, então acompanha com bastante atenção. E a gente não poderia começar melhor esse vídeo do que com uma pequena história sobre uma menina e o seu cachorrinho. Mas essa história utiliza o Simple Past e o desafio seu aqui é, ao terminar da história, colocar aqui nos comentários o que você entendeu sobre esse pequeno texto. Ao longo desse vídeo aqui a gente vai explicar essa história, você vai entender detalhe por detalhe, mas eu quero te desafiar. Assim que terminar a história, coloca aqui nos comentários. Bora lá? Once upon a time, there was a curious girl named Emily who went on an exciting adventure in the forest with her dog, Max. They chased colorful butterflies, played in a flowing stream, and swung from a big tree. Emily happily told her parents about her amazing day and fell asleep, dreaming of more fun adventures with Max. However, little did she know that the next morning, she would wake up and find that Max had mysteriously transformed into a talking squirrel, ready to embark on even more extraordinary escapades together. E aí, você compreendeu a sequência de fatos que aconteceram com a Emily e o Max? Pois é, quando vamos descrever ações, eventos ou situações que aconteceram no passado e já terminaram, a gente utiliza em inglês o Simple Past. Mas espera aí, você deve ter reparado que algumas palavras que estavam aqui no texto terminavam com as letras ED. Lá no texto a gente tinha as palavras chased, played, transformed e embarked. Essas palavras nada mais são do que verbos no Simple Past, no passado do inglês. Chase significa perseguir e no passado vira chased. Play, que significa jogar, brincar, no passado virou played. Transform, transformar, virou transformed. Sendo assim, você já acabou de aprender que para colocar um verbo no Simple Past em inglês, basta adicionar ED no final dele. Essa então é a regra básica, a regra mais simples do Simple Past em inglês. Mas se esse verbo terminar em E, a gente não vai adicionar outro E. Nós vamos adicionar só o D. Agora, se a gente tem um verbo que é bem curtinho e no final dele nós temos uma vogal e uma consoante, repetindo, verbo curtinho com vogal e consoante no final, nós vamos dobrar a última letra, que é uma consoante, e aí sim colocar o ED. Então, por exemplo, o verbo stop, que significa parar, nós vamos dobrar o P e colocar o ED falando stopped. Ou então o verbo plan, por exemplo, que termina com N, nós vamos dobrar o N e colocar ED, vira planned. Agora, uma dica aqui para você é, geralmente no inglês americano, não é tão pronunciado assim o E do ED. Então nós não falamos walked, nós falamos walked. Como se o K e o D ficassem juntos, né? Walked. Ou então planned. A gente não fala planned, nós falamos planned. Então você vai escutar várias vezes esses verbos que terminam com um ED como se não tivessem o E. Entretanto, talvez você também tenha percebido que a gente tem ali nesse texto algumas palavras, alguns verbos que não terminam com um ED, mas também carregam a ideia do Simple Past, a ideia do passado. Esses verbos são chamados de irregular verbs, ou verbos irregulares. Por que irregulares? Porque eles não seguem a regra, que é de colocar o ED no final. Então, por exemplo, o verbo go, que no presente significa ir, né, vira went. O verbo swing, que significa balançar, no texto vai virar swung. Tell, que significa contar, né, tipo contar uma história, told. Fall, que é cair, vira fell. Wake up, que é acordar, a gente tinha lá woke up. Find, que é encontrar, que virou found. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, mas como que eu vou decorar, né? Como é que eu vou lembrar de verbos que não seguem essa regra, não seguem aí uma lógica e cada um funciona de um jeito diferente? E a resposta é
praticando bastante. Acredita em mim, esses verbos são tão famosos em inglês, eles são tão utilizados, que você vai eventualmente acabar decorando eles de tanto utilizá-los. É claro que você pode sim pegar uma lista, tentar decorar, tentar utilizar ela com mais frequência, olhando para esses verbos, mas o simples uso da língua vai te fazer lembrar desses verbos. Eles são bem conhecidos, bem famosos na língua inglesa. Para te ajudar, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode acessar com uma lista dos verbos no Simple Past mais utilizados. É claro que essa lista não termina por aí, né? Existem outros verbos irregulares também, mas se você souber os principais inicialmente, já é um bom primeiro passo. Então, clica agora, né? Depois você vai aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar um link aí para essa lista, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora, eu preciso destacar a sua atenção para o comecinho do nosso texto, quando a gente fala There was a curious girl named Emily. Esse was do texto aí, na verdade, é o verbo to be no passado, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa parte toda significa que existia, que tinha uma menina que se chamava Emily, que ela era curiosa. Uma coisa legal do verbo to be no passado é que ele só tem duas formas. Diferente do presente, né, que a gente tem três formas, né, que é o am, o is e o are. No passado são só duas, que é o was e were. Bora repetir comigo? Fala aí, ó. Was, were. O was geralmente é utilizado no singular, né? Então as pessoas I, sou eu, he, que é ele, she, ela e it, que é isso, né? Um objeto, alguma coisa, nós vamos utilizar o was. Já o were é utilizado para as pessoas do plural. Então, vocês, né? Que é you, ou você também, que é a mesma, you. We, que somos nós, e they, que são eles. Então, we, you, they, were. E o que isso significa? É a tradução de ser ou estar no passado. Então, por exemplo, nessas frases aqui. She was here yesterday. Ela estava aqui ontem. Aqui o verbo was está com o she, né? Sendo conjugado com a pessoa, ela. Então ficou was e não were. Agora, eu também poderia dizer she was a selfish person. Ela era uma pessoa egoísta. Nesse caso, a diferença é que a tradução no português mudou. Antes era ela estava, né? O verbo estar. Agora é o verbo ser. Então, mudou apenas a tradução, mas o verbo é o mesmo. Agora, eu também falei que temos o were, e é sobre ele que vamos falar agora. O were é utilizado quando o sujeito é plural. Então, quando o sujeito é we, you e they, nós utilizamos ele. Então, dá uma olhada nesses exemplos aqui agora. We were fine. Nós estávamos bem. Aqui é o passado do verbo to be, were, porque nós estávamos bem. Então, o sujeito é we. Agora, eu também poderia utilizar they were my friends. Eles eram meus amigos. Então, na primeira, o verbo estar, né, a tradução, como se fosse o verbo estar. E na segunda, o verbo ser. Mudou, mas em inglês é o mesmo verbo, que é o verbo to be no passado. Ok, até agora nós falamos aqui de frases afirmativas. E se eu quisesse fazer uma frase negativa ou interrogativa? Afinal, não só de afirmativas vive o homem, não é mesmo? Para formar, então, as frases negativas ou interrogativas com o Simple Past, nós vamos ter basicamente duas situações. Anota aí, então, vamos lá. Primeira situação é quando nós temos o verbo to be na frase. O verbo to be que a gente já viu aqui, que é o was ou o were. Caso tenhamos outros verbos modais, tipo could, should e etc., essa primeira situação também ocorre. Nessa primeira situação, nós vamos colocar o not depois do verbo to be ou do verbo modal, então vira was not, were not, e a interrogativa, quem vai ser invertido na frase é o próprio verbo to be ou o verbo modal. Então olha só esses exemplos. She wasn't a selfish person. Ela não era uma pessoa egoísta. Nesse caso, wasn't é was not. Ou então na forma interrogativa. Was she a selfish person? Tipo, ela era uma pessoa egoísta? Mas o verbo to be pode ser was e were, né? Que a gente estava vendo. Então, se tiver o were, também não tem problema nenhum. É ele que vai ganhar o not. They weren't my friends. Eles não eram meus amigos, por exemplo. Ou então eu posso perguntar ainda. Were they my friends? Tipo, eles eram meus amigos? Agora, se nós não tivermos o verbo to be na frase ou então nenhum outro verbo modal, nós vamos precisar
de utilizar o did. Lá no Simple Present, que é o presente, né, do inglês, nós utilizamos o do e o does para formar esses auxiliares, né? Já no Simple Past, nós vamos utilizar o did, que nada mais é do que o passado do, ou do does, que vira did. Então, por exemplo, did you go to the party yesterday? Tipo, você foi na festa ontem? O verbo ir, que no passado é o foi aqui, né? Você foi na festa ontem. Ele não é um verbo modal, nem é o verbo to be e tal. Então a gente vai precisar do did para fazer essa pergunta. Então, did you go? O verbo fica na forma do presente, né? A forma base dele. Did you go? E não did you went. Cuidado com isso. Agora, quando a gente também vai fazer uma negativa, a mesma coisa acontece. They didn't invite me. Eles não me convidaram. Nesse caso aqui, o verbo invite não é um verbo modal e nem é o verbo to be, que também é um verbo modal. Então eu preciso de colocar o did para negar. Bem, agora que você já entendeu as regras do Simple Past, é hora da gente ter certeza que você compreendeu aquele texto. Aquele texto, lembra lá do início do vídeo da Emily e o Max, né, o cachorrinho dela. Será que você consegue entender melhor agora? Vem comigo que a gente vai analisar esse texto de uma forma bem prática e aí você vai poder usar todos esses verbos que você acabou de ver durante esse vídeo. Bora lá? Muito bem, então vamos lá para o nosso texto aqui, começando once upon a time. Essa expressão muito importante que significa era uma vez. Geralmente os livros de historinhas geralmente começam com essa expressão once upon a time. There was a curious girl named Emily. Então, a gente já viu aqui que o was, né, é o passado do verbo to be. Então, ela era uma garota, existia uma garota curiosa chamada named Emily. Olha que legal, então, esse verbo name, que é o verbo, né, nomear. Nesse caso, ela é nomeada, ela é chamada Emily. Who went, que foi passado de go, lembra? Go, went, on an exciting adventure, em uma aventura muito empolgante in the forest, na floresta, with her dog, com o cachorro dela, Max. They chased colorful butterflies, ou seja, eles perseguiam, correram atrás das borboletas coloridas. Played in a flowing stream. Eles brincaram, né, em um riacho. Gente, flow é uma coisa que está com fluxo, né? Um fluxo de alguma coisa é um flow. Stream é um canal, né? A gente pode falar assim no caso de um rio. Flow stream é tipo um riacho, né? Um pequeno rio que estava ali passando perto. And swung from a big tree. E se penduraram, ficaram balançando. Lembra que o passado de swing é swung, que a gente viu? Em uma grande árvore. Emily happily told her parents. A Emily contou para os pais dela de uma maneira muito feliz, estava muito feliz, about her amazing day, sobre o dia maravilhoso dela, and fell asleep, e caiu no sono. Quando a gente fala fell asleep, quer dizer que a pessoa foi dormir, ela estava com muito soninho, caiu ali no sono. Dreaming of more fun adventures. Sonhando com mais aventuras divertidas com o Max, with Max. Entretanto, however, little did she know. Pouco ela sabia. Olha que interessante essa expressão aqui, gente. Nós acabamos de ver na nossa aula, no nosso vídeo, que o did, ele é utilizado para negar no passado e para interrogar, né? A gente viu lá. Porém, aqui nós estamos numa frase afirmativa. Então, por que a gente está usando isso aqui? Quando a gente usa o did nesse caso, olha só, little did she know. A gente está falando, pouco ela sabia. Eu estou usando para enfatizar que ela sabia muito pouco sobre alguma coisa. Inclusive, a gente inverteu, né? Ela sabia pouco. Poderia ser she knew little, mas a gente inverteu, então ficou little did she know. E essa inversão dá mais ênfase ainda na nossa frase, de que ela sabia pouco de alguma coisa. O que ela sabia? Que na manhã seguinte, that the next morning, she would wake up, que ela acordaria, and find, e encontrar que, né, encontrar o Max,
tinha se transformado. Had mysteriously transformed. Ele tinha se transformado misteriosamente into a talking squirrel. Que ele tinha se transformado misteriosamente em um esquilo falante. Ready to embark. Pronto para embarcar on even more extraordinary escapades together. Então, eles estavam prontos para embarcar em escapadas, né? Nessas aventuras ainda mais extraordinárias juntos. Olha que legalzinho, então, esse texto aí, né? Da Emily e do Max, que se transformou em um squirrel, né? Em um esquilo. Bem, com isso, então, a gente termina aqui. Eu queria repetir esses verbos com vocês. Vamos lá? Fala comigo, então. Was, named, went, chased, played, swung, told, fell, did, transformed. E a gente tem também aqui o had, né, que não está marcado, mas é o passado do verbo have. Have, had. Let's repeat, vamos repetir? Had. E é isso. Se você quiser ajudar este canal, ajudar este conteúdo que você acabou de ver chegar a mais pessoas, você pode deixar o seu like aqui. É de graça, é totalmente gratuito, é só você clicar nesse botãozinho aqui embaixo que você já contribui para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas e ainda outras pessoas sejam atingidas aí pelo Simple Past que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. See you guys in the next one. Vejo vocês na próxima. Bye bye.